Boa noite a todas. Estamos aqui mais um dia, né, para a gente dar início aqui à meditação do capítulo 45 de Isaías. Vamos falar com Deus. Fechem os olhos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, aqui nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, à tua disposição. E pedimos, meu Pai, para o Senhor abrir o nosso entendimento, nos dá ouvidos para ouvir a tua voz e nos faz compreender e entendermos, meu Pai, a tua palavra. Nós estamos aqui, meu Deus, para absorver o espírito da tua palavra e não a ler, e não apenas a ler. Então, meu Deus, que o Senhor venha dirigir essa meditação. Que não venha ser apenas, meu Pai, o que a gente sabe ou o que a gente pesquisou, mas que venha ser, meu Deus, a direção vinda do teu espírito, para que possa, meu Pai, nos ensinar, meu Deus, a te servir cada vez mais e melhor. Então, meu Pai, fala conosco, abre o nosso entendimento. Nós precisamos ouvir a tua voz, nós precisamos entender, meu Pai, a tua palavra. Meu Deus, nós estamos aqui à tua disposição, porque nós queremos te servir mais. Então, meu Pai, nos mostra, nos revela aquilo que o Senhor deseja revelar, meu Pai, a cada um de nós, para que nós venhamos também, meu Pai, passar para outras pessoas, não só o que a gente entendeu por palavras, apenas falar com elas, mas que através das nossas atitudes, meu Pai, através do nosso comportamento, nós venhamos, meu Deus, ser a Bíblia aberta para outras pessoas, para que elas também possam, meu Pai, te conhecer, como muitos aqui te conhecem, meu Pai, e têm te conhecido cada vez mais por meio da tua palavra. Meu Deus, muito obrigada por essa oportunidade. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar tudo, para que tudo venha dar certo. E desde já eu peço para o Senhor repreender, amarrar e frustrar todos os planos do diabo, meu Pai, que vai tentar impedir, vai tentar tirar a nossa atenção, mas que a nossa mente, meu Deus, o nosso espírito venha estar 100% aqui, para te ouvir claramente, meu Deus. É isso que nós pedimos ao Senhor, meu Pai, desde já, mais uma vez, te agradecemos. Eu entrego tudo que vai ser feito aqui, essa meditação, tudo que vai ser falado em tuas mãos, meu Pai. É isso que nós pedimos, determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre o rei Ciro, né, o rei da Pérsia. Ele era considerado o grande, né? O grande. E eu achei muito forte que aqui no primeiros, só um momento. Nos primeiros versículos aqui, deixa eu ver, até o 8 aqui fala sobre o chamado de Deus, né? E o que mais me chamou a atenção é que ele não servia a Deus, ele não era temente a Deus, mas para Deus cumprir o plano dele, Deus falou assim, eu vou chamar esse cara aqui. Algum corneiro chamou a atenção de Deus, vou chamar ele aqui para ele libertar o meu povo, né? Do cativeiro. E vamos lá. 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, ou melhor, aqui é Deus já falando com ele, né? Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aqui foi o chamado, né, de Deus para com Ciro, e Deus falou, Deus prometeu que ele ia conquistar as nações, a Babilônia, na verdade, mas ia destruir as outras nações estrangeiras, inimigas, e libertar o povo, né? Judá que estava no cativeiro, na verdade, o povo de Judá. E foi isso que me chamou a atenção, né? Porque Deus, ele é igual à nossa vida hoje. É, às vezes a gente pensa assim, eu estou passando por uma situação e tal, e não aconteceu nada ainda, tá difícil, mas Deus, ele vai usar alguém, ou até uma pessoa que a gente nem imagina, ou até outra situação, para nos ajudar, para a gente vencer, para a gente obter a vitória. Então, aqui, Deus, ele falou, aqui eu vejo um pai, né? Deus, ele
cuidando do povo escolhido, né? Porque ele escolheu, poxa, ele nem servia a Deus, mas ele escolheu para libertar o povo, porque naquela época eu creio que era o rei que estava mais chamando a atenção de Deus por conta, eu posso explicar, era uma palavra, fugiu da minha mente a palavra aqui agora, fugiu da minha mente. Se eu lembrar, eu ainda vou falar. Eu acho interessante É, também, Aliciane, interrompendo um pouco, que Deus chama um idólatra, né, como você chamou a atenção, Ciro não servia a Deus, pertencia a um povo pagão, que não tinha um só Deus, tinha vários deuses, mas aprove a Deus usar aquela vida para beneficiar os judeus. Então, esse homem idólatra vai ser servo indiretamente e diretamente dos judeus. Isso é bem interessante porque ele é um rei poderoso nesse momento, ele é o expoente mundial, mas ele está sendo usado para servir ao povo de Israel. Que é interessante isso, né? A gente muitas vezes já passou por situações assim, onde pessoas que não têm nada a ver com Deus, você não sabe nem bem direito como elas caíram de paraquedas em suas vidas, né? A gente não sabe, mas elas são usadas por Deus para nos abençoar. Não importa a importância social dessa pessoa. O que importa é que ela vai nos servir. Interessante, né? Interessante. sim. Vamos continuar aqui. Versículo 4. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesse. Aqui já Deus fala, né? Você não me conhece, não. Mas por causa da minha aliança, né? Que havia feito aliança com Jacó, Israel. Olha, eu te chamei. Então você vai ser um instrumento nas minhas mãos. Foi isso que Deus mostrou para ele. Aí no versículo 5 fala: Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Aqui é Deus mostrando a soberania dele. Ó, eu sou todo poderoso, estou acima de tudo, não existe outro Deus, não existe, só existe um que sou eu. Ou seja, então, você vai me servir. Aí no versículo 6 fala o seguinte: para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Até o versículo 8 é Deus falando, né? Quem ele é, mostrando para Ciro quem ele realmente é, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que ia libertar o seu povo. Aí, aqui, esse versículo primeiro ao oitavo, isso. Dá para a gente, tipo que, dividir esse capítulo em três partes aqui. A primeira, que Deus escolhe Ciro para cumprir o seu plano, né, que é o primeiro até o oitavo. Do nono até o 19, aí já é outra história. A gente vai comentar mais. Vamos lá. Versículo 6. Para que saibais que desde do nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai aos céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza salvação. E ao mesmo tempo, frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então aqui Deus ele mostra, ó, eu sou o que está sobre todas as coisas, então esses deuses aí que existem, que seu povo, até o povo de, até ele, né, servia lá, né, não significa nada, significa nada. Então, aqui Deus mostrando a soberania dele, falou: eu vou usar você para libertar o meu povo. E aqui eu creio que Deus ele estava só se apresentando para Ciro, né? Tipo, você vai falar? Sim. Não, ele não está só se apresentando para Ciro, não. Ele, na verdade, está se apresentando para o seu povo. E vamos lembrar que isso é uma profecia
está sendo dita em um determinado tempo, e aquelas pessoas que estão ouvindo essa profecia, elas, na verdade, não serão participantes dos eventos. Isso vai acontecer algum tempo depois, já falamos sobre isso, em torno de pelo menos 200 anos após essas profecias, que a gente vai ver o cumprimento delas. Então, quando Deus ele deixa essa profecia anunciada, vai ficar escrita lá, vai ficar na memória de algumas pessoas, e elas vão passar essa informação adiante. Essa profecia vai estar chegando a um povo que realmente não conhece a Deus. É aquele povo que está no cativeiro. Quando que Ciro aparece? Quando vai acabar o cativeiro da Babilônia. Quanto tempo durou o cativeiro da Babilônia? 70 anos. Nesses 70 anos, as pessoas que chegaram idosas no cativeiro provavelmente já morreram, né? Tem galera que chegou lá com seus 50, 60 anos, já morreu. Durante 70 anos, elas não estão lá com 130, já morreram. Existe uma geração nesse intervalo de tempo que não teve experiências com Deus, só ouviram falar. Então, Deus está falando que ele cuida dessa geração, ele ama esse povo, ainda que eles não o conheçam. Ele vai libertar esse povo por amor a Jacó, por amor a Israel, por amor a uma aliança, pela fidelidade a uma aliança que ele já fez no passado. Ainda que esse povo não saiba disso. Mas a palavra de Deus, ela vai, ou melhor, a palavra de Deus não. Deus permanecerá fiel ao cumprimento da sua palavra, ainda que a gente não o conheça. Isso aconteceu nas nossas vidas. Ele nos amou primeiro e fez todo um trabalhar na nossa vida. Está fazendo, né? Um trabalhar ainda hoje em nossas vidas. Então, essas palavras são dirigidas a um povo que realmente não conhece, mas que ele o ama antes de mais nada, né? Um povo que ele amou primeiro. E quando ele sinaliza o caráter dele, né? As características que ele tem, né? Eu formo a luz, crio escuridão, faço a paz, crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. A gente entende que, aparentemente, o que aconteceu com Israel foi algo mal, né? Eles entraram no cativeiro da Babilônia, saíram de sua terra natal, estão no meio da Babilônia, um lugar que eles não conheciam, né? Sendo tratados como escravos. Isso parecia algo muito mal, concorda? É algo muito ruim. Mas a gente entende que foi o próprio Deus que criou essa situação. Não criou para destruir o povo de Israel. Ele criou toda essa situação para disciplinar o povo de Israel. E vai acabar que eles sairão realmente disciplinados. Então, quando ele fala que ele cria, ele faz a paz e ele cria o mal, ele aponta para essa situação que ele é o Senhor dos exércitos mesmo. Ele é o Senhor das guerras. Ele se coloca numa situação onde ele tem domínio para fazer com que haja paz, para fazer com que haja guerra. Ele usou a Babilônia para fazer com que houvesse guerra com Judá. E ele está usando agora a Pérsia para fazer com que haja paz para Judá. Então, ele está no controle de todas as coisas para salvaguardar, para cuidar daqueles que ele ama. Né? Então, realmente é uma coisa muito profunda. Não tem como a gente não confiar num Deus dessa qualidade, que ainda que você não conheça, ele zela pela sua vida e pela sua salvação. Obviamente, se ele está se apresentando, é porque ele quer ser conhecido. Se ele diz, olha, ainda que não me conheças, eu sou isso, isso, isso. E vou fazer isso, isso, isso. Por amor a vocês. Ainda que a gente não o conhecesse, a gente passou por uma série de coisas onde Deus nos deu livramento, Deus falou com a gente, enviou mensageiros até nós, guardou a nossa vida até que pudéssemos receber a revelação dele, até que pudéssemos realmente reconhecer quem ele é e o que nós somos para ele, né? Filhos amados.
Então, esse trabalho que Deus está tendo não é simplesmente de ele mostrar como um alguém arrogante, que ele é muito grande e poderoso. Não, é como alguém confiável, que você pode realmente descansar nele, porque ele vai te ajudar. Pode continuar. Sim, senhora. Versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador. O caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás tua luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca das minhas obras. Aqui eu achei muito interessante. Aí em outra versão fala assim: um vaso de barro não briga com quem fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: por que não sabe trabalhar? Eu creio que, assim, mesmo que o povo não conhecesse, será que, na minha cabeça eu pensei assim: será que surgiu tipo uma discussão, tipo, mas por que ele, né, foi escolhido para libertar o povo? Assim, o que Deus estava fazendo, né? Eu acho que ele foi muito questionado. Mas por quê? Como assim? Não faz sentido, né? E Deus, ele quer mostrar, falei, peraí, poxa, é o que criei tudo, eu que faço tudo, então que perguntas é essa? E realmente tem situações que a gente passa que não tem que perguntar o porquê delas. Tem que saber o porquê. Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que vai ser assim? Não. A gente tem que confiar em Deus. Aqui Deus fala, confia em mim. Eu mereço, eu mereço que vocês confiem em mim. Que eu estou sobre todas as coisas. Eu que fiz tudo. Então, eu sei o que é bom, eu sei o que é ruim, eu sei o que é melhor para vocês, né? Então, isso me chamou bastante atenção, só que não, eu queria um entendimento mais profundo dessa parte aqui, que ainda não sei muito o que falar sobre isso. Você, Mas alguém quer alguma coisa? você sintetizou bem, eu penso que você sintetizou bem. Porque, de fato, se ele é o criador, não tem como a criatura ficar resmungando, falando nada, querendo ser aperfeiçoada ou melhorada. Por quê? Presta atenção. Se ele que tem a mente, se ele que imaginou na mente dele sua criação, no mínimo a gente vai supor que a criação é muito menor do que ele. Porque de onde veio toda a inspiração foi da mente criadora. Aí a criatura vai ser capaz de alcançar a mente criadora? Nunca, nunca. Não, não, não tem como a gente imaginar uma coisa desse nível, não tem como. Então, nós seres humanos não somos capazes, como Deus, de dar vida como Deus. A gente pode gerar fruto, gerar filhos, mas a gente não pode dar a vida como Deus. Deus deu vida. Deus, a gente não cria nada que realmente tenha vida. Você faz, você faz até um robô, pronto. Mas ali não é uma vida. Ali é algo que segue um comando que a mente superior que está por trás da criação inventou, no caso, o ser humano. Né? Esse negócio de inteligência artificial vai superar o ser humano. Não tem como. Só se o ser humano quiser se entregar. Mas não tem como. Porque o homem vai estar sempre um passo à frente. Deus está um milhão de passos à frente, né? Não tem como comparar. Então não tem como a criatura ficar arguindo, pô, o que você fez está errado, olha, melhora isso aqui. Não tem como, porque ele nem tem noção qual era o projeto do Criador. Ele não tem a gente como criatura, a gente não tem noção. Estamos aqui falando, lendo a palavra de Deus, mas vamos combinar que a gente só está tendo conhecimento, a gente só tem acesso daquilo que ele revela. A gente não tem acesso ao todo. A gente não tem compreensão de tudo. A gente só tem acesso àquilo que ele revela. O que não está escrito que ele nos inspira, ok, ainda assim foi algo que ele nos revelou, mas a gente não tem
compreensão de toda a grandeza da criação de Deus. Às vezes a gente vai e fica se perguntando como é que pessoas boas morrem, pessoas ruins continuam aí. A gente fica, muitas vezes a gente se questiona, como é que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Como é que coisas ruins acontecem com pessoas inocentes? É lógico isso? Na nossa cabeça, não. Mas dentro da imaginação, da mente de Deus, tudo tem um propósito. Até o nosso sofrimento. E, aliás, diga-se de passagem, é através do nosso sofrimento que existe o nosso crescimento. Senão, a gente ficaria sempre lá na zona de conforto, não sairia nunca de um nível inferior. Se a gente cresceu um pouco mais, seja lá o quanto for, e em que setor da nossa vida for, a gente cresceu e passou por um sofrimento. Sempre, sempre. Né? Então, não tem como a gente alcançar a mente do Criador. Não tem como a gente entender que ele cria o mal. Tem como entender? A gente tem como entender dentro daquilo que ele revelou. Mas ele poderia fazer de outra forma, ele até tentou. Ele até tentou. Quantas vezes ele não falou, né? Se conserta, Israel, se conserta, Israel. Ó, Israel, então agora eu crio o mal sobre vocês. Parece lógico? Para nossa mente, não, porque a gente pensa que Deus é todo amor, Deus é só o bem. Não, pô, tem um momento em que Deus permite o sofrimento e até como ele fala que ele provoca o sofrimento para que haja crescimento. Isso não é uma coisa tão simples realmente de a pessoa aceitar, porque a gente vem de um evangelho onde realmente Deus é amor e tudo é graça. Mas não é assim. Tem uma parte da história que, de fato e de verdade, não é tão divulgada porque não é uma coisa gostosa de se ouvir. Não é tão agradável a gente imaginar que o nosso Deus, ele pode provocar o mal sobre nossa vida. Não, isso é um absurdo. Ué, então ele é mentiroso? Porque está escrito. E está escrito com as palavras dele mesmo. Ele fala, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Uma vez eu ouvi Eu cheguei com algo assim para perguntar para um pastor logo no começo da minha caminhada da fé, porque isso fazia minha cabeça bugar, num português bem dizido. Como é que Deus cria o mal se ele não é o mal? Então, sabe que naquela época o pastor me respondeu? Que quem escreveu porque naquela época a mente que eles tinham é de que Deus fazia o mal. Gente, isso não explica nada. Isso, na verdade, é uma tentativa de fuga de uma explicação. Né? Fica fácil dizer, não, é porque aquele pessoal não entendia direito o que estava escrevendo. Como é que não entendia direito o que estava escrevendo? Isaías está revelando aqui a própria palavra do Senhor. O Senhor que falou, gente, foi Isaías que criou da cabeça dele. Então, Deus faz o mal? Sim. É o desejo dele? Não. Não concordo que seja o desejo dele fazer o mal sobrevir a ninguém. Ninguém. Não era desejo dele nem que o ser humano morresse. A ideia era que ele tivesse vida eterna. Entendeu? Mas, depois que Israel passou pelo cativeiro de 70 anos como escravo, comendo pão que o diabo amassou, na mão dos babilônios, fora da sua terra natal, separados de suas famílias, nunca mais eles se tornaram idólatras, né? Será que esse mal foi tão mal assim? Gerou um bem. Quem foi que teve essa mente maravilhosa de criar isso? Deus. Porque a gente ia ficar procurando mais uma chance. A gente não quer enfrentar os problemas, né? A gente quer mais uma chance, mais uma chance. Chega uma hora que a chance acaba, né? Acabou naquela época para Israel. Está acabando aqui. Mas agora está acabando também para a Babilônia. Agora está chegando o renovo, agora está chegando a esperança, a salvação para Israel. É o que a gente está vendo aqui. Vai vir através de Ciro, coisa louca. Não podia usar um libertador que viesse do próprio povo judeu, como Moisés era do povo de Israel? Será que não dava para vir alguém de lá, do meio dos judeus? Aprove a Deus que viesse um Ciro da vida. E eu penso que é assim.
para mostrar que ele está no controle de tudo mesmo. Ele tem o domínio de todas as coisas. E nós, seres humanos, se nos encaixarmos nos propósitos dele, seremos felizes. Fora isso, a gente vai se lascar. O começo desse capítulo, a gente vê que ele estará abençoando Ciro. Não é isso aí que a gente viu? Começo. Ele está abençoando Ciro. Ah, mas é idólatra, não serve a Deus. Só que ele vai se encaixar dentro do propósito de Deus, ainda que ele não seja alguém que conhece a Deus, se encaixou no propósito de Deus, ele vai ser abençoado. Dentro desse trabalho, Deus vai ser revelado a ele. Se Ciro acaba o final da vida convertido, não sei, a Bíblia não revela e a história não relata. Mas uma coisa é certa, experiência com Deus ele teve. E foi usado como servo de Deus para abençoar aqueles que eram de verdade servos de Deus e naquele momento estavam sendo castigados. Bom, Martiane levantou a mão, mas antes Isis levantou a mão. Fala, Isis, e depois a gente dá a palavra aí para Martiane, pois volta aí para Ibotirama. Eu acho que Botirama perguntou por que Deus escolheu Ciro. Mas a própria palavra diz aqui no 6, diz que faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que, além de mim, não existe outro Deus. E Deus tinha mandado salvadores do próprio povo. E acredito que, pela tradição oral, o povo ali de Israel tinha conhecimento, os israelitas tinham. Mas quando ele chama uma pessoa de outra nação, é como se fosse um testemunho ali dentro daquela nação. Aquilo vai reverberar de uma forma diferente, não só com o povo de Israel, mas em outras tradições orais, escritas. Eu estava assistindo o podcast daquele Rodrigo, e a história da humanidade é descrita em várias outras civilizações, e vários outros escritos, achados, que só corroboram para a legitimidade da Bíblia. O povo diz que se contradiz, mas não, é como se a Bíblia estivesse explicando esses outros relatos, aquela brincadeira do telefone sem fio, que conta um conto, aumenta um ponto. Essas outras histórias sempre têm uma similaridade com a questão da história da Bíblia. Todas as civilizações tratam de um momento que teve um dilúvio e que eles eram descendentes dos sobreviventes desse dilúvio. E aí, quando Deus revela a Moisés, explica o que realmente aconteceu, o que foi aquilo, o que essas outras civilizações relatam de uma forma, às vezes, fantasiosa, atribuindo a deuses. E o Espírito Santo revela a Moisés, e aí a gente consegue ver essa similaridade das histórias em outras civilizações, em outros achados históricos, que só corroboram para a gente, ou para a gente não, a gente tem certeza, mas as pessoas, os descrentes, terem a certeza de que não é uma história, não é uma história fantasiosa, é um relato verdadeiro de todos os fatos da história da humanidade. Martiane. Essa escolha, né, de Ciro, ela me lembra muito a escolha, né, do Senhor Jesus por aquela mulher samaritana, né, que não tinha nada a ver. E, de repente, ela se incluiu, né, no propósito de Deus, né? Quando viu aquela mulher, já estava já chegando naquele lugar lá em Samaria, falando que encontrou Jesus, que ele se revelou para ela, já estava levando Jesus para as pessoas, ao ponto de as pessoas falarem assim, olha, a gente crê, mas não porque você está falando, agora a gente crê porque a gente está aqui ouvindo, né? E isso é muito interessante, né? Se incluiu no propósito. E isso que Isis falou me arremete também. Eu estava pensando, né, desses 21 dias de meditação, eu cheguei a uma conclusão, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são testemunhas, né, oculares de toda a trajetória do Senhor Jesus. Mas se a gente vê
os mais próximos, que revelam detalhes profundos e com riquezas, são Mateus e João, porque eles foram, né, discípulos de Jesus. Isso não quer dizer que a Bíblia entre em contradição, mas quer dizer que cada um teve sua perspectiva, né, teve sua própria experiência, seu próprio ponto de vista. Não quer dizer que em um está escrito, Jesus disse isso, e no outro está escrito, Jesus falou isso. Nossa, porque está escrito assim? Não, são perspectivas, cada um teve sua experiência, né? É a mesma coisa de dizer assim, por exemplo, Isis recebeu o Espírito Santo de um jeito, eu recebi de outro, quer dizer que não temos? Não, não quer dizer isso. Cada um de nós teve sua experiência e sua perspectiva, né? E é isso que eu queria trazer. Beleza. Aliciane. Vamos lá, versículo 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz, e as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu despertei em justiça. Ou seja, Deus falando, né? Eu mesmo escolhi, chamei a Ciro. Quem vai ser contra mim? Aqui, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus não vai fazer, não, eu não vou pagar Ciro para fazer isso. Eu não vou dar nada para ele. Ele vai ser apenas um instrumento nas minhas mãos e eu vou usá-lo muito, por favor. E creio também que Ciro não pediu foi nada, porque Deus estava cuidando de tudo e ele não tinha direito também de pedir nada, de receber nada em troca disso. Um estrangeiro, rapaz, Deus usando um estrangeiro para cuidar dos judeus, do povo dele. Vamos lá, versículo 14. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio dos etíopes e dos sabeus, homens de alta estatura, passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão grilhões, e diante de ti prostrarão, far-te-ão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Aqui a gente vê as nações sendo envergonhadas, porque através de tudo que Deus está fazendo, né, através de Ciro para libertar o povo dele, Deus está mostrando quem ele é. E as nações vão ser envergonhadas, elas vão ser derrotadas, que Deus vai fazer que Ciro venha conquistar, né, principalmente a Babilônia, e derrotar as nações. E essas que fala do Egito, Etiópia, e os moradores de Sebá. Sebá, agora não. Alguém sabe falar sobre essa Sebá? Era uma cidade também? Era de lá da região da África também. Ele está dizendo que essas nações, esses povos, eles vão ser conquistados por Ciro. Eles serão dominados, escravizados por Ciro. E são cidades poderosas, né? Mas a maior delas, a mais poderosa, era a Babilônia. A Babilônia. A Babilônia era quem estava dominando, todas essas outras pequenas nações também, né? E é por isso que ela sofreu uma rainha. E sofreu. Versículo 15. Verdadeiramente, tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. 16. Envergonhar-se-ão e também se confundirão todos. Cairão juntamente em vergonha os que fabricam imagens, ou seja, os idólatras, né? Aqueles que servem aos deuses lá, aquelas nações pagãs. E aqui fala de um povo sem entendimento, né? Não faz nem sentido a pessoa criar uma imagem, criar uma estrutura e orar em cima daquela estrutura. Acho que Deus até quis até. Tem um momento aqui que eu pensei assim, acho que Deus zombou desse povo. Ele tirou onda desse povo que não tem cabimento. Porém, Israel é salvo pelo Senhor. Ou seja, meu povo é salvo pelo o que está acima de tudo. Quando fala aqui, porém Israel é salvo pelo Senhor, a gente vê filhos e um pai.
né? Porque o pai, ele sempre vai querer salvar o seu filho, independente de quem ele era, o que ele fez, o que ele faz, mas ele sempre tem esse amor. Só que o filho, esses filhos aqui, que representam a gente também, tem que sofrer um pouquinho, né? Pra gente aprender e crescer também, espiritualmente falando, a fé, com uma eterna salvação. E realmente é o que a gente tem buscado, né? A gente quer chegar até o céu, até a glória. Então a gente vai passar por cima vai passar por tudo que vai passar e Deus ele vai nos dar esse livramento, essa salvação aí. Por isso não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. O povo que vai ser salvo, que pode ser representado pela gente, né? Tem buscado a salvação aí. E outros que a fé ainda não foi revelada, mas que vai ser revelada também. Porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não a outro. Aqui eu lembrei, né, que teve um momento lá em Gênesis, né, que Deus ele havia se arrependido de ter criado o homem. Só que ele amou a gente. Ele nos amou primeiro. Aí fala aqui, ó, eu criei a terra para ser habitada. Graças a Deus. Ele criou a terra para a gente habitar nela, por um breve momento, né? Vamos de passagem aqui. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse a descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que fala justiça e anuncio coisas retas. Ou seja, Deus ele falou, eu sou quem sou, e eu farei isso aqui. Mas vocês farão também a partir de vocês. Então, Deus sempre, desde o início, sempre mostrou o que ele ia fazer e quem ele era. Ele nunca deixou nada em oculto, né? A pessoa ficar meio que perdida, não sei disso aqui. Mas como assim? Não? Deus, ele sempre vai mostrar, ele vai mostrar o que a gente tem que fazer, o que ele quer da gente. Mas para isso, a gente tem que estar com a nossa mente voltada para ele, em espírito, para ouvi-lo claramente. Assim como os profetas aí, né, eram usados por Deus para levar a palavra dele. E é isso, né? Deus ele anuncia coisas retas. A palavra dele toda em si é reta, né? Então a gente não tem que questionar nada. É viver o que está escrito aqui. E também só voltando um pouquinho sobre aquilo lá que a gente não tem que entender tudo, né? Tem como. Muita gente pergunta, mas a Bíblia não fala que Adão, Eva foram salvos, não fala o que aconteceu com Salomão, sabe que ele foi salvo e tudo mais. Sim, tem coisa na Bíblia que Deus não deixou aqui porque não quer para o nosso bem, é melhor. Então, essa pessoa fica querendo muito saber de uma coisa que Deus não revelou, e eu creio que não vai revelar, não é necessário. Se ele não deixou a gente, não nos revelou na Bíblia, não botou na Bíblia, não está aqui. Então, é porque não é necessário a gente saber. E às vezes fica esse questionamento, né? A pessoa querer saber, e uma vez me falaram, poxa, fulano ficou louco. Ele estava querendo tanto saber da Bíblia, ele era crente e tal, ele ficou louco. Eu tenho um parente que conhecia essa pessoa, ela ficou louca. E tanto pesquisava a Bíblia, precisava coisa, ficou louca. Ou seja, ela não estava pesquisando o que Deus queria, o que Deus estava revelando. Ela queria saber mais, o que não devia saber. Então, infelizmente, eu não sei nem o que aconteceu com essa pessoa. Mas vamos voltar aqui para a gente não fugir aqui desses versículos aqui. O 20. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Foi igual eu falei, eu tinha comentado um pouco sobre isso, ó, e já li o versículo agora. É isso, né? As pessoas que vão escapar, né, das nações que vão ser conquistadas aí, destruídas, vamos dizer assim, elas vão sofrer. Essas pessoas aqui ainda vão estar, né, adorando esses deuses aí. E tem essa questão, que é como tipo um questionamento, é como assim a pessoa rogar um Deus que nem pode salvar, né? Que Deus fala que ele é o que salva. Sim, Interessante. senhora. A gente vai perceber mais uma vez, né? Isaías é cheio desses exemplos. Mais uma vez, Deus fazendo esse contraponto do que ele é, da grandiosidade do poder que ele é, comparando com a idolatria que nada pode fazer pelo homem,
Toda hora ele faz esse paralelo. Ele realmente quer que isso fique dentro da gente, né? Não confie em nada, confie em mim. Não confia nos seus irmãos, não confia nos seus amigos, não confia na sua família, não confia. Para salvar a sua vida só sou eu. Ele deixa isso claro. Quem é que vai libertar os judeus? Ciro. Mas o que ele falou aqui no verso 17? Verso 17? Mito. No verso 15. Verso 15, é. Porque assim diz o Senhor estabelecido, não criou. Não, não é esse verso. Espera aí que eu vou chegar lá. 16? Acho que é 17 meses. Israel, porém. É 17 meses. Israel, porém, será salvo no Senhor com eterna salvação. Quem vai libertar é Ciro. Mas quem é que ele está dizendo que vai salvar? É ele. Né? Os meios. Vou usar o Ciro. Mas quem vai fazer realmente a salvação acontecer? Sou eu. Em quem é que você tem que confiar? Eu, Deus único. Não se mistura mais com aqueles que têm falsos deuses. Sempre essa exortação. Sempre ele dizendo, não se mistura mais para não acontecer coisa pior. Não faz mais isso para não acontecer coisa pior. E aí você vai ver toda hora esse contraponto de Deus. São as palavras de Deus, isso aqui não é palavra de Isaías. São as palavras do próprio Deus. Né? E aí eu acho interessante isso aqui. Congregai-vos e vinde. Aproximai-vos juntamente, vós sobreviventes das nações. Ele está querendo dizer, está querendo chamar para perto quem? Os estrangeiros, os gentios, os idólatras, os pagãos. Eles nada sabem. Verdade. Os que conduzem suas imagens de madeira esculpida e oram a um Deus que não pode salvar. Eles nada sabem, mas ainda assim ele chama para perto. Que somos nós, né? Gentios que andávamos antes na ignorância. Pode continuar aí. Sim, senhora. E quando fala de escultura, essas coisas de deuses, né? Hoje em dia a gente não vê mais isso aqui no Brasil, né? Até então. Não dizer, tipo, essas estátuas aí de santos, essas coisas, mas para a gente hoje não é só isso, né? Mas é tudo aquilo que a gente, como é que eu posso explicar? Traz muita importância, confia. Seja uma pessoa, né? Seja algo. Não sei se eu estou conseguindo explicar o que eu quero dizer aqui agora, mas eu acho que é isso. Né? Mas a pessoa pensa assim, mas eu não adoro a deuses, não. Eu nunca cheguei a uma estátua e roguei a ela, não. Nunca orei diante de um monumento, sei lá como eu não falo. É uma estrutura, não. Mas, toda vez que a gente deixa Deus de lado, a gente deixa a palavra dele de lado e pensa assim, não, eu acho que é assim. Essa situação que eu tô passando, eu vou resolver assim. Então, a gente está, sim, usando aquela situação, esse entendimento, como se fosse uma escultura, como se fosse um Deus ali. Porque está deixando a direção de Deus de lado e está buscando, eu vou fazer dessa forma aqui, porque acho que é assim. Então, isso também eu acho que é válido para isso. Sabe um exemplo? Acho que é anteontem, eu ouvi a história de uma senhora que o Deus dela, na minha concepção, é o trabalho. Ela não tem tempo para nada na vida. Não tem tempo de ir na igreja. O único tempinho que ela tem é um domingo de manhã. Só que a patroa chegou e fez uma proposta para ela. E nessa proposta ela não vai trabalhar, ou melhor, ela vai trabalhar até os dias de domingo. O que ela fez? Aceitou a proposta. Obviamente que ela está colocando o trabalho dela acima do próprio Deus. Pô, se ela não faz questão de entrar em comunhão com Deus, um diazinho na semana que seja, que já é uma merreca, já é a miséria da fé, né? Um diazinho na semana. Mas vamos lá. Não, nem nessa merreca você quer parar para usufruir com Deus. Você colocou mais uma vez seu trabalho à frente. ISIS, interessante, é uma escravidão. Você está falando que é uma escravidão.
Mas vamos concordar que é uma escravidão que eu escolho me submeter? Eu escolho me sujeitar a essa escravidão? Né? Porque foi uma proposta. E vamos lá, o próprio Satanás, né? Para afastar a pessoa cada vez mais de Deus. Você vai ganhar mais dinheiro. Né? Então, como a Aliciane aí está justamente querendo colocar, a idolatria não é limitada a imagens. A idolatria, ela se espalha em muitos outros setores da vida. Tem uma pessoa que eu também conheci e que a prioridade dela era a vida sentimental. E ela não se preocupou em colocar Deus acima de tudo. Ela se preocupou em casar. E casou, conseguiu casar. Mas quando Deus não é a prioridade, as coisas, as demais coisas, elas não vão também muito bem. Não deu muito tempo, poucos anos, 3 anos, o casamento acabou. Tu acha que com isso a pessoa foi lá e se converteu e resolveu buscar a Deus, reconheceu que fez uma escolha muito tola em trocar Deus pela vida sentimental? Não. A vida sentimental dela continuava sendo um grande problema e ela precisou arranjar outra pessoa para ficar. E nessa história, Deus foi ficando sempre em último lugar. São ídolos. Não tem aparência, né, de ídolo, mas são ídolos. E que ocupam o lugar que deveria ser de Deus. Sem sombra de dúvidas, quando a gente lê esse verso aqui, né, que é o verso 20, e que fala sobre as pessoas que conduzem as imagens, seus ídolos, seus falsos deuses, nada sabem. E é uma verdade, porque uma pessoa que prioriza o trabalho, uma pessoa que prioriza a vida sentimental, não compreende que o grande abençoador da sua vida é o próprio Deus? Priorizando esse Deus, todo o resto vem a reboque, todo o resto vem. Meu Deus, Ciro era perturbado. Deus abençoou Ciro. Deus fez de Ciro um imperador dentro do mundo, dentro do período da Pérsia. Enquanto Ciro era vivo, ele era o maior nome no mundo, ainda que ele não conhecesse a Deus, mas estava dentro do propósito de Deus. Deus abençoou. Pô, imagina alguém que serve a Deus. Como é que Deus não vai te abençoar? Não faz sentido, né? Então, são ídolos que a gente coloca dentro das nossas vidas e que aí vão nos afastando de Deus e, de fato e de verdade, roubam a nossa bênção, porque a bênção vem de Deus, não necessariamente daquilo que a gente escolhe. Segue aí. É aquela coisa, né? Você fala assim, meu Deus, me usa no teu propósito. Então, que eu venha fazer somente o que o Senhor quer, né? A gente ter esse entendimento e buscar essa intimidade com Deus. Para a gente não quebrar a cara e perder a nossa salvação, que é o principal. E não só isso, né? Porque é Deus, o nosso Pai. Como eu vou ficar longe do meu Pai, meu Deus? Né? Não faz sentido, não tem como, não existe isso. Se ele é vida, eu vou estar longe dele, Deus, eu vou ter vida. Simples assim, né? A gente tem esse entendimento, as pessoas lá fora no mundo, elas não têm esse entendimento claro, porque elas não buscam a Deus. Mas se elas passarem a buscar a Deus na palavra dele, elas vão ter esse entendimento também. Às vezes fica assim, martelando, puxa, essa pessoa não está entendendo nada. Rapaz, faz isso não. Você fica, eu quero ajudar essa pessoa, não tem como. Se Deus não revelou para ela, porque ela não está buscando em Deus essa revelação que ela precisa para a vida dela. A gente vai ensinar, a gente vai passar a fé, a gente vai dar o nosso exemplo, mas a pessoa que tem que buscar. Aí eu falo direto aqui com o pessoal do núcleo. Eu falei, gente, você tem que buscar Deus, eu não posso feito por vocês. A mulher olha para minha família, olha para o casamento, olha não sei o quê. Senhora, você tem que buscar. Eu não posso transformar a sua vida, só Deus pode. Então as pessoas hoje em dia não querem pagar o preço, elas não querem se entregar, elas querem tudo fácil. Fiz uma oração, não foi respondida, vou deixar de orar. Puxa, se não foi respondido é porque você não foi sincero e também não é porque tá querendo demais, tá querendo correr demais. Tem gente que nem oração, não é petição. Aí já foi. Vamos lá, senão eu vou ficar comentando muito sobre isso aqui. Versículo 21.
Fala aqui, anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Aqui, Deus é como se ele estivesse falando assim, né? Fala logo, apresenta logo suas razões aí, consulta uns aos outros se quiser, não sei, mas olha só, é isso aqui, ó. Quem foi, quem foi que anunciou tudo desde lá do início, né? Aí fala aqui, quem desde então anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador, não há além de mim. Ou seja, eu anunciei lá desde o início. Lá. Então, eu sou o Senhor, estou sobre todas as coisas, nações, pessoas, tudo. Então, eu que mando, né? Eu que dirijo, eu que ordeno, eu que dou a última palavra. E assim vai. E eu achei interessante ver esses últimos versículos aqui, né? 22, 23, 24, assim, né? Deus chama as nações. Aí eu lembrei daquela palavra, só que não tem um versículo em mente agora, que fala assim, que Deus ele convida todos para a salvação. E é isso que Deus está fazendo aqui para as nações. Ele está convidando, está chamando elas. Ó, tô aqui, eu estou sobre todas as coisas e eu sou Deus, eu sou Deus. Se vocês chamam de Deus aí, não é nada, né? Aí fala aqui no 22, olhai para mim e sereis salvos. Aí a pessoa, aí esse olhar é entrega. Esse olhar para mim, eu vejo aqui entrega. Deus, ele quer a entrega da pessoa para com ele. E Deus, ele queria a entrega dessas nações. As nações se entregassem para ele e reconhecessem, não, Deus é o Senhor que está usando o Ciro lá, instrumento, tá, né, que está usando Ciro, que está libertando o povo dele, ele é o Senhor. Esses deuses que a gente acha que era Deus aqui, não é nada, não. Então, Deus, ele quer que a pessoa venha reconhecer isso, buscar ele como Deus Todo-Poderoso. Aí fala, é vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus, se não há outro. Por mim mesmo tenho jurado. Porque Deus ia jurar por quem, né? Não tem nem como. Era a palavra dele, então era ele e ele mesmo. Já saiu da minha boca a palavra de justiça. E não tornará atrás. Ou seja, Deus não ia voltar atrás com nada disso. A palavra dele sempre, o que ele fala vai acontecer, para acabou. Não tem como ninguém impedir, nada tem como impedir. Vai acontecer. Que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. Eu pensei, né, nesses versículos aqui, esses últimos, e eu fiquei pensando lá como é que fala? Milênio, mas também faz parte, né? Só que nessa palavra que eu queria falar. Mas é isso aí, para a gente não perder muito tempo. E eu fiquei pensando nisso, realmente vai acontecer isso. Todas as nações vão sim se ajoelhar diante do Senhor, reconhecer, só que nem todas vão ser salvas. Não vão ser. Aqui Deus está convidando, mas não é todos que vai realmente. Assim, eles vão fazer isso, só que não vão alcançar o principal, né? O 24. De mim se dirá, deveras no Senhor a justiça e força. Até ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra ele. E é isso que vai acontecer mesmo. As nações que vai vir até ele, sim, tudo mais, mas eles vão ser envergonhados. Mas o Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Porque realmente Israel aqui, o povo de Judá, né, vai se voltar para Deus e eles vão glorificar Deus e vão alcançar o principal, que é a salvação, a libertação, né? E é isso. Eu acho que não tenho nada para falar mais não. É só isso. Aqui a gente vê que Deus dá a vitória ao seu povo, né, no final. E eles vão louvar a Deus. Eu achei top esse verso, né? Sim, senhora. Quando ele fala isso, que a palavra é saída da minha boca em justiça e não será revogada, no verso 25. O que ele falou não vai voltar atrás, de tal modo que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Na época do milênio, o que a gente tem ciência é de que todas as nações irão a Sião aprender a sua lei. Todo mundo realmente vai reconhecer que Deus é Deus e eles vão ter desejo de conhecer a Deus. Quando ele
na sua versão, está aí no verso 22, né? Olhar para mim, ele realmente quer chamar a nossa atenção, ele quer atrair o nosso foco. Então, a gente está lá fazendo qualquer coisa, olhar para mim. Tem que ter realmente esse direcionamento. Há uma necessidade em que a pessoa, como você falou, busque. A pessoa tem que ter uma decisão, a pessoa tem que ter realmente uma iniciativa. O chamado já está acontecendo, ele está chamando todas as nações, ele está dizendo que vai livrar e salvar Israel, ele está dizendo que ele está com ensejo de livrar e salvar os gentios, todas as nações. É desejo dele que todo mundo conheça, mas, enfim, você tem que ter a atividade, a iniciativa de realmente se voltar para Deus e buscar Deus com todo o seu coração, de toda a sua alma e seu entendimento. E aí, pessoal, quem tem algo mais a acrescentar? Neide, fala aí, Neide. Então, nada a acrescentar, não, dona Lívia. Isis. Vai lá, Isis. Neide, além de estar rouca, ainda Oi, com me ouviu? com a internet falhando, ficou um negócio estranho. Tranquilo, Neide, tranquilo. Fala, Isis. Essa meditação foi muito legal. Eu tive alguns insights e, e me foram reveladas algumas coisas que eu até o momento não tinha entendido. Coisas que para vocês podem parecer muito simples. Mas eu ainda não tinha entendido, eu sempre me questionei. Por que a gente tem que aceitar Jesus? Não era ele que tinha que aceitar a gente? Era uma indagação. Mas aceitei, né? É feito o convite, a gente aceita. Eu não tinha entendido que a minha compreensão nesse momento é que Deus escolheu o povo de Israel para o seu povo e ter todo esse cuidado. E eu percebo que o povo de Israel é como se fosse uma amostra. Não sei se vocês já deram estatística no, eu dei essa matéria aí, que é como se fosse uma amostra e uma analogia a nós. Hoje somos o povo de Deus. Deus escolheu o povo de Israel e fez uma aliança com esse povo. E eu fiquei. Isso leva a outros questionamentos, mas uma linha de pensamento no sentido de que ele casou com esse povo, né? Aliança no sentido de casamento. E precisou enviar um novo noivo. Precisou enviar a pessoa do Senhor Jesus para uma nova aliança. Então, aquele Deus que escolheu aquele povo para fazer aliança, hoje nós temos que escolher o Senhor Jesus, nós temos que aceitá-lo. Ele veio como noivo, disposto a fazer uma nova aliança com a gente, a fazer uma aliança com a gente, e nós temos que aceitá-lo. Acho que Deus cansou. Não, eu escolhi, não deu muito certo, esse povo só me dá problema, agora quem quiser que aceite. Eu não vou mais escolher. E quando a gente aceita, a gente entende que é um casamento e que a gente deve, tem algumas obrigações nessa relação e manter sempre esse casamento e a todo momento buscar intimidade, buscar proximidade com esse noivo. Isso foi um insight. E eu ouvi, estava assistindo um podcast hoje com aquele historiador Rodrigo, e eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Ele dizia assim que, não sei se foi ele que falou, ou ele estava fazendo referência a outra pessoa, que, que às vezes, ou algumas pessoas na nossa vida, a única Bíblia que eles vão ler somos nós. Tem pessoas que a única Bíblia que ela vai ler na vida dela é você, é o seu comportamento. Porque realmente tem gente que não, acho que nunca abriu a Bíblia ou sabe alguns versos de ouvir falar, mas nunca se debruçou a fazer isso que nós estamos fazendo,
quer estudar, quer meditar, quer ler a Bíblia. E, e me chamou uma responsabilidade, assim, poxa, tem, tem, tem pessoas que a única Bíblia que ela vai ler é o meu comportamento, que responsabilidade. Mas aí Deus me mostra, com a figura de Ciro, que não está muito ali na responsabilidade, não é muito a questão da capacidade de Ciro, ou que ele era um cara muito especial, ou que ele tinha tantas capacidades que Deus escolheu. Não, o poder dele adivinha de Deus. Deus o pegou pela mão e colocou nele poder. Então, tudo de especial que tem em Ciro é dado por Deus. E ele faz questão de deixar claro, não tem nada a ver com Ciro. Poderia ser outra pessoa, mas ele decidiu que foi Ciro há 200 anos antes. 200, Isaías profetizou Ciro 200 anos antes de Ciro nascer. Isso é muito forte. E, e eu entendo que tudo faz parte do plano de Deus. Ele conhece o presente, passado e futuro, ele tem um plano, acho que ele tem tempo para isso. E ele deixa muito claro que aquilo ali foi permissão dele. Eu acredito que Deus não manda o mal, não faz o mal, ou envia o mal para a vida de alguém. Ele simplesmente permite. E até a ausência de Deus na sua vida faz muita, muita diferença. Se ter Deus na sua vida é muito bom, é incrível, te faz uma pessoa extremamente especial. A ausência dele faz uma falta incrível. E, e permite na sua vida uma série de coisas ruins, infelizmente, mas que não acredito que seja muito culpa dele. Mas se você não tem intimidade com ele, ou se faz parte do plano dele, vai acontecer. É permissão dele. Eu não acredito que o meu Deus envie, sabe, o mal. Mas ele permite. A exemplo de Jó, foi Deus que matou a vaquinha dele, matou os filhos dele, que colocou ferida na vida dele, ele só permitiu. E ele deu ordem ao inimigo, só não tira a vida, mas ele permitiu. E, e trazendo isso para a minha vida, que essas permissões é falta de intimidade, é falta de ter esse relacionamento com Deus. Então, trazendo para a minha vida é estreitar cada dia mais esse laço, para que a gente possa ter o privilégio de Deus nos chamar de amigo. Isso me impactou muito quando ele chama Abraão de amigo. E quando ele diz que Davi tem um coração, segundo. Eu não lembro a referência, mas, sabe, é um relacionamento muito próximo. E eles não eram perfeitos. Se você analisar Abraão era um covarde. Ele obedece a Deus, obedece, mas aí ele vai e leva o Ló. Ele, a gente sabe, permitiu algumas coisas, ouviu a tola da sua esposa e se deitou. Então, eles não eram perfeitos. Se a gente olhar para Davi, Davi pecou, tem alguns os mandamentos, não cobiçar a mulher do próximo, não matar. Ele pecou contra alguns dos mandamentos, mas é porque somos falhos. Eu vendo essas figuras da fé, eu respiro aliviada. Não preciso ser, sabe, eu não tenho a obrigatoriedade de ser perfeito. Pode acontecer, a gente vigia para não acontecer, mas pode, sabe? Não precisar até a obrigatoriedade da perfeição, entendendo que somos carne, mas a gente deve vigiar, claro, para que não venha sobre nós as consequências do pecado. Porque, minha filha, a colheita, ela é inexorável. Eu adoro essa palavra, ela é inexorável. Mas foram esses insights que eu tive, a compreensão do porquê a gente tem que aceitar Jesus. O que mais? Entendendo que o povo de Israel é uma analogia, a gente consegue entender hoje que a gente é o povo de Deus, quando a gente escolhe ser o povo de Deus. Então, a gente tem sobre nós esse cuidado, as promessas, as bênçãos, o carinho
para com Deus. A gente vê Deus mostrando que ele né, I am, eu sou. E aí Jesus me diz, I am também, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E, e se alguém tinha dúvida da importância de Jesus, tem gente que tenta menosprezar, né? Só foi um homem, isso foi um filósofo. E esteja muito claro que sem ele não há essa aliança, sem esse aceite em fazer essa aliança com Deus, não há salvação. É isso. Só um comentário, eu não acredito que tudo que a gente passa, tipo, tribulação, problema, situação difícil, seja porque eu tô passando porque eu não tenho intimidade com Deus. Eu não acredito dessa forma. Eu já penso diferente, né? Isso é bom para a gente se fortalecer a nossa fé. É para o nosso crescimento espiritual. Então, é bom a gente passar por isso. O povo de Israel precisou passar por isso para se tornar realmente o povo de Deus. O povo que Deus havia escolhido para ser realmente povo de Deus. Então, é isso. Situações que a gente passa, a gente tem que enfrentar. Algumas não, porque a gente provoca. Tem uns que a gente provoca mesmo, a gente sabe as consequências. Mas tem uns que Deus permite, Ele mesmo quer que a gente passe, para fortalecer a nossa fé, para a gente estar mais perto dele. E saber que só Ele pode nos ajudar naquela situação. E contar com Ele sempre. É isso que Deus quer. Ele quer mostrar o poder dele. Ele quer. Ainda mais para quem serve a Ele. É que Ele quer mesmo. Mostrar quem Ele é de verdade para a gente jamais deixar Ele. Então é isso. É... Como é isso? Não quer passar, não. Se possível, afaste de mim esse cálice. Eu vou fazer duas ponderações também a respeito da fala da Isis, uma ponderação a respeito de Dona Liciane e Maiana, depois fica com a palavra. Em Jó, a gente vê que Deus permitiu que o mal lhe sobreviesse. Mas o que a gente está vendo em Israel, em Judá, é algo completamente diferente. Jó, em princípio, não tinha um grande pecado ou algo que ele devesse ser castigado. A gente percebe que é totalmente o oposto do que está acontecendo com Judá e Israel. Israel foi detonado pela Síria. A palavra diz que Deus suscitou a Síria. A Síria estava nem aí para Judá, mas Deus falou: olhe para Israel. A Síria olhou para Israel. Quem fez ele mudar o foco? Babilônia. Babilônia, vá lá e destrua Judá. Foi Deus que suscitou. Não vejo, de fato, um paralelo como com Jó, porque realmente Jó tinha lá seus pecados. Não vamos falar dos pecados de Jó, mas não era algo gritante. Jó adorava Deus, Jó buscava Deus. O povo de Israel não buscava Deus. Não como deveria. Por quê? Porque eles estavam associados à idolatria. O povo de Judá não buscava Deus, estavam associados à idolatria. Não era o caso de Jó. Jó não era idólatra. Então, veio a ele o mal para testar a sua fé. Sobre Judá e Israel, veio a eles o mal para que eles realmente conhecessem a Deus. Vocês conhecem aí, vocês querem seguir esse falso Deus? Tudo bem, vou largar vocês na mão deles. Vocês vão lá para a nação dos idólatras. E aí, salvou vocês? Ah, não. Mas eu estou vindo aqui, eu vou dar conta do recado. Mas primeiro vocês vão passar 70 anos escravos. Então, não tem como a gente dizer, não, a palavra que está falando, eu faço mal. Segunda coisa, o fato dos heróis da fé serem falhos, ok, verdade. Não teve nenhum herói da fé que não foi apontado como falho, salvo Daniel. Né? Deus não fala dos pecados de Daniel. Fala de Davi, fala de Jó, mas não fala de Daniel. Tá? O que também não significa que Daniel fosse perfeito. Simplesmente, Daniel buscou a perfeição. E o que a gente vai perceber é Paulo dando a orientação, segundo o Espírito Santo, sede imitadores de Cristo. Bom, aí agora você vai cair numa ideia onde você tem que ser perfeita, porque Cristo foi perfeito.
Então, se nesse instante você estava sem aquele peso de ser perfeita, então pronto, já te coloca o peso. Sim, você tem que ser perfeita. Por quê? Porque Deus disse, sede perfeito, porque eu sou perfeito. Aí chega Paulo e fala, sede imitadores de Cristo. Então, me diga aonde Cristo pecou para que a gente devesse olhar para ele. Ah, não, ele foi um homem da fé, mas também teve suas falhas. Não, então, pesa sobre a gente, de fato, a responsabilidade de que somos, talvez, a única Bíblia que alguém possa um dia ler, e sim, a gente vai ter que apresentar a nossa perfeição para eles. Pô, Lília, mas você não é perfeita, eu não sou perfeita. Ok, mas a busca da perfeição tem que ser contínua. Isso aí a gente vai ter que. Por quê? Porque o nosso alvo é Cristo, né? O nosso olhar está voltado para Cristo. A meta é sermos imitadores de Cristo. Não só naquilo que ele fez e falou, mas de todo o comportamento, ademais, que ele fez. Quanto à questão que a Aliciane levantou, que eu achei interessante, essa questão de, não é porque eu estou sofrendo que eu não tenho comunhão com Deus. Existe algo diferente, a gente pode deixar isso até para conversar em outro momento, mas uma coisa é tribulação, onde você vai estar sofrendo as coisas por conta da sua fé, perseguição por conta da sua fé. Outra coisa é maldição, que você vai estar sofrendo por causa das consequências do seu plantio. Então, de fato, o fato de você ter comunhão com Deus não te isenta de passar perseguição. Aliás, Jesus já falou, né? No mundo tereis aflições. Então, o bicho vai pegar para a gente, ainda que a gente esteja buscando a ele. Realmente isso vai acontecer. Mas existem coisas que podemos evitar, né? Como o Isis falou, afastem de mim esse cálice. Tem coisas que nós não precisamos nos aproximar daquilo que contém o cálice. Então, a gente começa de cá. Mas se a gente falhar, tem a colheita. Se a gente assumiu Jesus, esquece, também tem a colheita. Então, tem coisa que a gente vai sofrer, que não é porque a gente não tem comunhão, pelo contrário, é porque a gente tem comunhão. E a gente vai se lascar. Jesus se lascou. Ou alguém duvida que ele se lascou? Porque aquela morte de cruz foi miserável, né? Como eu falei, deixa eu só passar a palavra para a Maiana, que ela pediu. Aí depois vem a tréplica aí para Isis, tá bom? Fala, Maiana. Deixa ela se defender. Então se defenda, Isis. Não, perdão, painho, o senhor é perfeito. Mas na história de Jesus, eu analisei uma, uma, uma humanidade, sabe? Que isso me deu um conforto no sentido do momento do monte. E não é todo mundo que viu, não. Foram, salvo engano, duas ou foram três. Três, né? Eles acabaram ainda dormindo. Aquele momento antes da crucificação é o momento que Jesus está se derramando ali com Deus e ele demonstra ali uma humanidade, dizendo, Senhor, essa frase que eu adoro, se possível, afasta de mim esse cálice. E a palavra diz que ele chorou lágrimas de sangue. Não sei se foi lágrimas ou suou sangue, não lembro. Mas ali eu sinto uma humanidade. Eu entendo que nós temos dores. Imagine você saber, imagino a dor de Jesus, você saber o dia, a hora da sua morte. E saber que vai ser dolorido. E saber que aquilo é importante para o plano da salvação e que é necessário. Mas ele sabe tudo que ele vai sofrer. E eu me coloco nesse lugar dele, de solidão, nesse lugar de muita certeza do que vai acontecer, e conversando com seu pai ali, se derramando, Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. E o que demonstra para mim não é uma fraqueza, não é um pecado, sei lá, qualquer coisa disso, mas um traço da humanidade, de que ele veio como homem, ele veio como carne, ele sentiu as nossas dores, sentiu as nossas inclinações, sentiu passou pelas nossas tentações, mas venceu. Sabe, para mim, o grande aprendizado
na pessoa do Senhor Jesus e de tudo que ele passou, é que nós somos carne, nós passamos pelas tribulações, pelos conflitos internos que a gente sente, mas que é possível vencer, que dá para vencer, que dá para passar por tudo e ainda ir para a glória, sabe? Eu acho que o mais bonito é isso, mas eu vejo esse traço de humanidade, de uma que é santo, que passou pela terra sem pecados, que sentiu tudo que a gente sentiu, mas que venceu. Acho que o nosso super-herói, ele é muito humano, sabe? Diferente dos outros que a gente vê na Marvel, o nosso é muito humano, ele é muito carne, ele é muito pessoa, ele sentiu as nossas dores, ele teve empatia por aqueles que sofrem e teve a coragem de morrer por nós. Isso é muito lindo. Jesus é muito fofinho. É, Jesus é muito o que, menina? fofinho. Mas quando Lia diz, né, de sermos perfeitos, mas eu sinto que Jesus entende essas nossas dores, esses nossos conflitos entre nós e nós mesmos. Acho que aquele momento ele estava nesse conflito no seu eu, sabe? De, de ter a sua obrigação, de cumprir. E eu entendo hoje, eu conversando com... Cadê ela? Nem está aqui. Quando ela me disse uma coisa sobre o suicídio, que as pessoas não querem tirar sua vida, elas querem tirar a dor que existe dentro delas. E quantas pessoas hoje sofrem com essa dor psíquica, nem sei falar essa palavra, que, que eu entendo hoje, olhando para o meu passado, que eu tive essa dor psíquica. Quando todo dia antes de trabalhar eu chorava no chuveiro. Eu chorava porque eu sabia que eu tinha que ir, eu amava o meu trabalho, mas aquele ambiente estava tão tóxico que me causava uma dor. Mas eu tinha obrigação, eu tinha menino para cuidar, se não ir, sabe? Esse conflito interno. E hoje eu sei que esse era o lugar que faltava do Espírito Santo, que me anima, que me fortalece, que me exorta, no sentido de que às vezes eu quero murmurar, eu quero murmurar. Eu digo, Senhor, eu só quero murmurar. Eu sei que não vai resolver, mas eu quero reclamar. E ele me diz, não pode, sabe? Tô aqui para te animar, porque você vai murmurar, para quê? Mas eu disse, Senhor, e eu fico brigando com ele, Senhor, eu quero murmurar, eu só quero reclamar. E eu escuto a voz dele dizendo, não pode, sabe? E com a compreensão que eu tive hoje de que tem pessoas que a única Bíblia que vai ler somos nós, é o nosso comportamento. E elas aprendem vendo o nosso caminhar. As pessoas observam muito, sabe? O povo gosta da vida alheia. Assim como a gente percebe o outro e as suas falhas, essas pessoas também veem na gente. É isso. Todas são fofinhas. Fala, Maiana. Ai, ai, viu? É, o que eu consigo perceber é que a todo instante Deus está fazendo desesperadamente um convite para que a criação se volte para o Criador. Porque o que a gente vê é que a criação quer ser o Criador, que não deixa de ser o pecado original. Lúcifer estava lá, estava vendo tudo, ele era o sinete da perfeição, ele era o modelo. Tudo, todos os que foram feitos segundo ele, pelo menos foi o que eu entendi uma vez, que ele era o modelo para os outros, e deixou o orgulho entrar. A gente fica falando que muito do pecado da fruta proibida, a maçã, às vezes até a gente mesmo fala, mas não porque, às vezes até esquece, está tão entranhado dentro da gente que foi a maçã, que a gente vai falar do fruto do pecado e foi a maçã. Outro dia eu estava revendo um vídeo nosso e eu falei, meu Deus, eu disse a maçã, como é que pode? Não acredito nisso não, e ninguém me corrigiu. Tá tudo, olha, falei, e agora? Mas assim, não é a maçã ou o fruto proibido, era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ah, porque Deus criou isso? Deus criou, mas porque Deus criou não era obrigado ninguém a usufruir. Ele deixou lá como condição do seu livre-arbítrio, você vai comer se você quiser, mas não coma. É,
Hoje a gente paga por tudo isso. E olha que a gente nem estava lá, eu nem comi daquele fruto, eu estou pagando um preço. Meus pecados eu assumo no meu BO, mas esse daí eu não vou carregar, não. Mas hoje, o conhecimento veio e o conhecimento foi passado. Às vezes, eu não estava lá. Você não estava lá, mas você aprendeu. E você sabe o que é certo e o que você é errado. Ou o que é errado. E Deus, ele todo o tempo está convidando as pessoas para se voltarem para Ele. Isaías, não vou dizer que ele começa o livro falando disso, mas, se eu não me engano, é no capítulo 6, né? Que o chamado dele foi Deus fazendo um convite. Quem irá por mim? A quem enviarei? Ele foi lá e se colocou à disposição de Deus. Da mesma forma, Ciro. Não é que, e outra coisa, Deus também criou Ciro. Deus poderia não ser o Senhor dele, mas é criatura de Deus também. E poderia ser alguém do meio dele. Na Babilônia tinha Daniel, tinha os outros três, que eu nem vou citar o nome aqui, que eu sempre esqueço um. Mas eles não fizeram nada que fosse contra aquele povo, ou que causasse a revolta para aquele povo sair da Babilônia. Mas eles mostraram que Deus era com eles. Eles mostraram que servir a Deus tinha seus benefícios. E que ainda que venha essa tribulação, essa perseguição, Deus ele vai estar com você. Porque até quando você provoca a dor, Deus te perdoa. Que a gente está vendo aqui que ele está liberando o perdão. E Ciro não, ele se colocou à disposição. Ainda que ele não disse, Senhor, eu estou aqui. Mas quando Deus chamou, ele foi lá e cumpriu o papel dele. E as pessoas, às vezes, reclamam disso. Elas não se colocam à disposição e ainda julga quem se coloca. Se eu não faço um trabalho, eu não estou nem aí com quem está fazendo, porque aquela pessoa está fazendo o que eu não fiz. E que talvez eu não quis fazer, porque é tudo voluntário. A gente vê isso quando Balaão estava lá, que Balaão era quem deveria ver o anjo de Deus, e quem viu foi quem? Foi a jumenta. Deus disse, se ninguém se colocar à disposição, se ninguém for anunciar Jesus, as pedras vão clamar. Então, eu tenho a opção de dizer, não, Deus vai ser Senhor independente de eu servir ou não. A majestade dele, a glória dele vai continuar, independente de eu assumir ou não essa fé nele, essa obediência. Mas se eu tenho a obrigação ou se eu tenho a oportunidade de ir por reconhecimento, por saber que ele é Deus e porque eu quero me entregar, é muito melhor do que eu fazer forçado. Porque vai chegar uma hora que a pessoa vai ter que se render, nem que não queira. Estavam aí comentando, por que que morre o bom, tá salvo. A maioria das pessoas boas, assim, não que todo mundo que é bom tá salvo, mas muitas vezes o próprio Deus disse que ele não tem prazer na morte do injusto, do ímpio. Se essas pessoas morrerem, vão para o inferno direto. Deus não tem prazer nisso, porque mesmo que sejam pessoas ruins aos nossos olhos, pessoas que não valem a pena, para Deus é uma criatura, para Deus foi algo que foi uma pessoa que ele fez e que ele fez diferente de todo mundo. Tem uma frase de Isaac Newton, acho que é Isaac Newton, que ele fala que na falta das provas contra Deus, uma única digital ia bastar para reconhecer. Então, Deus teve o trabalho de criar cada pessoa diferente. E como que ele não vai amar? É peça única. Às vezes, tem os comportamentos, né, que dizem, não sei nem se é verdade aquilo, que tem o colérico, sanguíneo, fleumático e o melancólico. Tem os comportamentos, mas quem eu sou? Ninguém vai ser. E é isso que o diabo não aceita. Eu tenho a chance eu tenho a escolha de errar ou não, mas eu também tenho arrependimento. E o diabo, ele não tem mais isso. E a gente vê que esse povo aqui, ele trocou a idolatria pela religiosidade, que eu acho que também não deixa de ser uma idolatria. Eles saíram daqui e não foram mais cultuar os deuses, mas cultuavam a si próprios. Eles começaram a se achar perfeito e colocar o peso nas costas dos outros. Aí é quando o Isis disse, não tenho esse peso. A gente sabe que a gente tem esse peso, mas o que a gente não pode é fazer que nem esses fariseus, esses hipócritas, que fica aí querendo tirar o cisco do olho dos outros, mas a trave do deles lá, tá lindo, tá maravilhoso. E esse final aqui, quando o Senhor, o 25 que diz, mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. E tem também um outro versículo que fala, né, que quem tenta com algo contra o eleito de Deus, é Deus quem vai justificar. E isso é maravilhoso, porque
A gente quer sim reclamar, reclamar não resolve, como Isis falou. Mas eu não quero resolver, não, eu quero reclamar. E mesmo ouvindo não, a gente fica lá que nem Isis faz, insistindo, 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 até a hora que a gente toma toma pra quietar, aquele tapa bem dado de Deus, assim, que você fica com vergonha e fala, ainda bem que não tinha ninguém aqui. Mas eu acho que às vezes era melhor ter alguém que a vergonha ia ser menos, que pelo menos ia dividir o castigo, porque Deus faz isso. Aconteceu uma certa situação aí desses negócios de me disse, e a pessoa foi falar de outra. A outra pessoa conhecia que estava sendo mal falada, mas disse tanta coisa para essa pessoa que o olho da pessoa disse que fazia assim, ó, piscava igual o olho de Lete. E depois e a cara também. Falei, gente, mas se ela tá com problema com por que ela não vai diretamente nessa pessoa e resolve o problema dela? Deus justificou aquela pessoa que estava lá inocente, porque às vezes, mesmo que o outro seja culpado, eu amo essa novela, mesmo que o outro tenha cometido um erro, você ir falar do erro da pessoa para outra, você só está gerando maus olhos naquela pessoa. Você está colocando um peso a mais nas suas costas, porque você não sabe o motivo, você tem o seu ponto de vista, mas 3 pessoas sabem o real motivo: Deus, o diabo e aquela própria pessoa. E Deus, o Espírito Santo, não dorme. Não dorme. Se o Espírito Santo usou você para ver aquilo, você chega diretamente na pessoa e fala, ó, fulana, isso e isso não é legal. Mas aí eu vejo Isis fazendo errado, vou chegar lá, vou contar para dona Lília, vou contar para Aliciano, vou contar para Neide, vou contar para Milene, vou contando para todo mundo, mas eu não vou até Isis. Aí, no final das contas, eu já sujei os olhos de todo mundo com respeito de Isis, não sei o motivo que aconteceu ali, que talvez Isis só estava lá no momento errado, na hora errada. Eu conheço uma pessoa chamada Maena que tem esse dom. Deus me livre, eu nunca vi. E a culpa cai em cima dela. Mas eu poderia ter chegado e falado, Isis, eu vi você ali em tal lugar fazendo isso, isso e isso. Você estava fazendo o que lá? Ah, mas Isis, você toma conta de sua vida, porque eu vi hoje. Se fosse outra pessoa, resolvi o problema com Isis. Ah, eu estava lá porque eu estava esperando alguém, eu estava fazendo tal coisa. Pronto. Se eu falo, é babado mesmo. Se eu falo mal da pessoa, ou se eu tenho uma intriga com essa pessoa, Deus não vai me aceitar. Eu vou perder a minha salvação, porque eu vou começar a julgar, eu vou começar me achar que eu sou perfeita e eu não sou. E como Isis disse, ou foi Dona Lília, eu não busco ser perfeita, eu busco a perfeição. Cada dia eu posso melhorar uma coisa, melhorar duas, e é isso que eu vou fazer. Porque quando a pessoa se acha perfeita, ela se acha no direito de tomar o lugar de Deus, e perfeita é só Deus. O Senhor Jesus disse o quê pro jovem rico? Ah, bom mestre, bom só há um que é Deus. Você vai buscar. E se você vai buscar, é porque você não vai alcançar. Porque Paulo também fala, quanto a mim, não julgo ter alcançado, mas eu prossigo. Eu não lembro bem o versículo, mas é algo desse tipo. Então, eu tenho a oportunidade de servir a Deus, eu tenho a oportunidade de libertar uma pessoa, salvar uma vida, e quem salva uma vida salva o mundo, segundo aquele filme lá. Mas se eu não quero, Deus não vai me obrigar. E você hoje liberta uma pessoa quando você fala de Jesus, quando você leva a palavra da salvação. E muitas pessoas, o diabo até cega o entendimento e não permite que elas tenham esse momento que a gente tem aqui, justamente por isso, porque o próprio Senhor Jesus disse que quem liberta é a palavra, é a verdade. E o povo serve o diabo, a mentira. Eles gostam de ter a quem culpar. É muito difícil você chegar para Deus e dizer, ó, Deus, eu não presto, eu não valho nada, eu tenho maus olhos com fulano, tenho mais olhos com ciclano. Eu nunca desejei a morte de ninguém. Eu acho isso muito pesado. Mas quando você odeia alguém, o Senhor Jesus disse que você já está matando aquela pessoa. Uma vez eu me alegrei com a suposta morte de uma pessoa, mas eu paguei o meu preço, que até hoje eu me arrependo disso. E eu nem desejei, eu só fiquei feliz. Eu falei, que bom, é menos uma raça ruim na terra. Mas depois eu perdi meu tio e falei, eu lembrei na hora, eu falei, isso aqui é para mim aprender a não ficar feliz com a desgraça dos outros. Mas a gente tem essa oportunidade do arrependimento, porque toda a palavra de Gênesis a Apocalipse
A salvação da gente está voltada a isso, o arrependimento. Eu posso errar com Dona Lili, posso chegar lá e pedir perdão. Se ela vai me perdoar ou não, o problema é dela, que às vezes as pessoas dizem, eu não vou perdoar porque não pediu perdão sincero, não importa se foi sincero ou não. A minha obrigação é perdoar até sem a pessoa pedir. Mas a pessoa chegou e pediu, ela tá livre, ela tá isenta da culpa, e você vai carregar uma culpa, aí você vai morrer, vai para o inferno, vai encontrar aquela pessoa lá, ou talvez a pessoa vai até ser salva, e você foi para o inferno por causa de um perdão que você não liberou. E quando você perdoa, você se torna maior do que aquela pessoa. O medo do Senhor Jesus lá naquela cruz, suar tudo isso, não foi porque ele ia morrer, até porque se eu sei a hora que eu vou morrer, aí eu vou morrer amanhã. Já vou pegar meu celular, vou resetar. Tesouro já tem a senha, ela sabe que ela pode ficar com ele, fazer o que quiser. E vou procurar manter a minha salvação. Outro dia o pastor falou: se você fosse morrer amanhã, o que você faria? Eu faria de tudo para manter a minha salvação, porque eu sei que se eu morrer agora, eu tô salva. Mas se eu morrer amanhã, não é uma vez salvo, salvo para sempre. Então, eu ia buscar manter a minha salvação e minha comunhão com Deus, para quando chegar esse momento, eu ir para a eternidade com Ele, que é o que eu estou buscando aqui. Eu estou passando por perseguições, tem as tentações, tem tudo, mas eu estou me mantendo de pé. Quando eu cheguei na igreja e as meninas as vizinhas, as meninas que cresceram comigo, e na época até tinha umas que a gente dizia que eram as crentes, mas aqueles crentes que não davam bom testemunho, a gente vinha xingar cada nome que Deus é mais. Mas todo mundo estava lá. Tecnicamente, todo mundo foi alcançado pelaquela palavra. As minhas irmãs, eu tô aqui hoje. Por quê? Porque eu escolhi pagar esse preço. Deus teve misericórdia da minha alma, como está tendo da alma deles, mas eu tô aqui. Eu tô me fazendo escolhida. As minhas irmãs vieram, não ficaram, e eu peço a Deus que seja uma hora ou outra, eles vão voltar. Mas o maior medo do Senhor Jesus, eu vou terminar, foi ficar longe de Deus, porque o pecado é que traz a separação. E ele sabia que quando ele absorvesse todos aqueles pecados, o pai ia virar as costas para ele, que foi o que aconteceu. Então, eu tenho medo disso. Hoje o pastor Keno estava fazendo na aula lá do Arimateia, e ele falou, quando Deus disse para o povo, vai para sua casa, mas Moisés fica. Imagina Deus chegar para a gente e dizer, vai embora, você vai para o inferno, eu não quero você aqui não. Gente, eu senti um medo que eu acho que não ficou do fio do cabelo à planta dos pés, um lugar na minha pele que não me arrepiou. Beleza. Nosso horário está um pouquinho estendido aqui, gente. Tem que ter temor mesmo com a salvação. Nosso horário está um pouquinho estendido, tá? Eu gostaria de ouvir a Lívia, que participou hoje pela primeira vez com a gente. Só para concluir, Lívia, você fala aí o que é que você achou e a gente encerra. Aí, Aliciane, você vê alguém para fazer a oração de encerramento. Fala, Lívia. Lívia. Lívia está com problema lá no áudio. Ela abriu o áudio aqui, mas o som não está chegando. Então, vamos lá. Não dormiu, não, tá aberto aqui. Fala aí, Aliciane, indica alguém aí para fazer a oração de encerramento e vamos concluir. Sim, senhora. E a última palavra é o que Deus quer de todos nós? Que sejamos parecidos com Ele. E é isso. Então, quem se coloca à disposição, né? Porque quem se coloca à disposição para orar? Pronto, ora aí. E esquece esse negócio sem disposição, que aí a gente vai ficar até meia-noite. Vai, minha filha, indique logo alguém, pelo amor do Pai. Amém. Amém quem, mulher? Abre o áudio. Baiana, ela tá com o áudio fechado, mas eu vi pelos lábios dela Sim, falar agora eu Baiana. falei. Dona Maria. Dona Maria. Dona Maria, a senhora Dona Maria.
Deus, meu Pai Todo-Poderoso, aceite esses nossos momentos de oração como uma forma de nos mostrar dispostas a encontrar a nossa salvação. Como disse Maiane, esse é o nosso objetivo principal. O entendimento de sua palavra é necessário para nós consigamos atingir esse objetivo. E nos dê força para enfrentar as provações, as perseguições, as dificuldades e ter sempre em mente que o Senhor é o único Deus, o Deus único e verdadeiro, aquele a quem devemos seguir e não olhar para nenhum outro. Sermos fiel a vós, assim como vós sois fiel a todos nós. Vós sois fiel ao seu povo. E se nós somos fiéis ao Senhor, o Senhor, pela sua própria natureza, será fiel a nós e não nos deixará cair. Nos amparará e nos consolará em momentos difíceis. Hoje mesmo temos uma pessoa que perdeu um ente querido, certo? Consola essas pessoas e, principalmente, mantém o nosso objetivo, ser fiel ao Deus único e verdadeiro para alcançarmos a nossa salvação. Abençoa a todos nós, a nossa família e aos nossos propósitos que estão dentro da sua vontade. Amém. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Quinta-feira tem mais. Deus abençoe.